pessoal, meu nome é Ivan Quitonina e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre humanização canina, um assunto extremamente interessante e que é de grande importância para que se estabeleça uma relação saudável entre nós e os cães. Mas o que vem então ser a humanização canina, tão dita por tantos treinadores e inclusive explorada por alguns treinadores? A humanização canina nada mais é do que uma projeção a sentimentos humanos aos cães, tá ok? Em resumo é isso. Então eu dou um sentido humano para aquilo que não é humano. Estou projetando os meus sentimentos humanos àquilo que não é humano, no caso aqui o cachorro. Nós vemos esses aspectos ocorrerem de forma muito forte no meio pet, tá? Na indústria pet, e também vê-se diversas reportagens em revistas aí de renome que se dizem serem científicas, mas na verdade elas permeiam muito mais pela pseudociência do que a ciência, onde nessas reportagens elas têm feito de forma exaustiva, eu falo exaustiva porque eu venho acompanhando isso há alguns anos, relacionando questões de bem-estar animal, a descoberta da senciência animal, de que os animais possuem sentimentos. Acreditem, embora muitas pessoas falem, mas lógico que tem sentimento, isso dá para ver no olhar, na relação com eles. Beleza, mas a ciência descobriu recentemente isso e comprovou isso, tá ok? Então a senciência animal e o bem-estar animal tem sido usado de forma recorrente por revistas que se dizem científicas, mas são pseudocientíficas, aonde deturpam esses conceitos e dá a entender que por conta disso eles possuem características humanas. Veja bem o cuidado que eu estou tendo em falar aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de leitura, tá ok? Como se não bastasse, alguns treinadores com determinadas influências no meio têm feito uso de algumas linguagens que humanizam os cães e seus donos. É recorrente a gente se deparar com isso pelo Facebook, em alguns cursos. Para mim isso é gravíssimo, porque como treinadores que somos, também somos formadores de opinião. E deveríamos ter o mínimo de responsabilidade para não significar dessa forma humanizada, como eu vejo alguns significarem. Em seguida, deixarei aqui uma frase do Carl Rogers, pai da fenomenologia e existencialismo na psicologia, que faz a gente refletir muito sobre o quanto estamos sendo empáticos com os nossos cães. Ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros e não o nosso mundo refletido no deles. Isso não é fantástico? Eu acho fantástico. A partir desse ponto de vista, dá para a gente repensar diversas posturas que cada um tem, inclusive nas relações familiares, não é mesmo? Foi a partir desse ponto de vista que diversos pesquisadores iniciaram suas pesquisas com diversas espécies, não só com os cães, aonde antigamente se tinha a ideia do espelho de reconhecimento que o animal tinha dele mesmo. Essa ideia partia do ponto de vista da nossa visão, porque somos seres visuais, ok? Então, para nós, olhar-se no espelho e reconhecer-se, legal. Mas quem disse que para um cão, olhar para o espelho e reconhecer-se ou não, diz alguma coisa?
O mundo deles, afinal, não é olfativo? Então, muitos pesquisadores desenvolveram diversas pesquisas com base nos comportamentos de espécies específicos, como eu disse, de diversas espécies. Com base nisso, se deu um avanço muito grande no entendimento de alguns processos de aprendizagem, de cognição e de senciência de várias espécies. Então é muito interessante essa fase que nós estamos passando. Existem outros aspectos. Vocês querem ver uma coisa que eu vou falar aqui, mas acredite, tem gente que vai ficar com raiva de mim. Muitas pessoas, inclusive. Mas não tem como fugir disso. Estamos sendo empáticos com quem, quando após um banho, borrifamos perfume no cachorro? Isso agrada a nós ou a eles? Vocês realmente pararam para pensar? Vocês pararam para pensar que a questão de não humanizar o cão, ela é muito mais ampla, que a questão de bem-estar animal. Então eu vejo hoje, de forma linda, bonita, todo mundo usando o conceito de bem-estar animal. Vejo em pet shop, vários locais. De verdade eu acho lindo isso. Acho mais lindo ainda quando eu entro nesse local e estão borrifando perfume no cachorro. Ora, se o olfato é o primeiro sentido deles e o odor para eles tem esse nível de importância, vocês não acham uma agressão a ele tentar camuflar o próprio cheiro, que é uma das formas deles se reconhecerem a partir do próprio cheiro? Então eu me pergunto, bem-estar animal? Existem também diversas questões que eu realizo nos meus atendimentos, aonde muitas vezes as pessoas projetam a palavra filho para o seu cão. Eu faço algumas análises, onde na verdade eu entendo que se o dono, ainda que fale filho, que na verdade não é um filho, nem um filho cão, ainda que fale um filho, signifique dessa forma para o cão, mas ele entenda que não é um filho propriamente falando, eu ainda relevo e falo, bom, ainda que ele fale filho no sentido afetivo, o afeto transferido ao cão dele é um afeto como relação de dono para cão, humano para cão. Porém, existem casos onde eu entro para um atendimento e, além de significar como filho, a relação é de mãe para filho. E nesses casos eu vejo que há uma gravidade um pouco maior e a pessoa precisa ou tomar um choque com a realidade ou, dependendo do caso, buscar uma ajuda terapêutica, porque muitas vezes esse cão ele está lá sendo humanizado, carregando esse peso, carregando essa transferência, essa projeção afetiva que não cabe a ele suprir pela ausência ou falta de um filho, por exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado, pessoal, com isso. Como vocês já viram, existem vários aspectos relacionados à humanização. E existe um outro aspecto que eu não poderia deixar de falar, que diz respeito à forma como cada um alimenta o seu cão. Via de regra, existe um aspecto na nossa cultura de que se está muito magro, é maus tratos. E tomem cuidado com o magro, porque existem raças que elas são sim, o seu biotipo, o seu fenótipo, elas são magras mesmo. Por exemplo, um galgo, as costelas sempre vão aparecer, alguns malinois, a costela via de regra vai aparecer. Então aos olhos do leigo e outras raças, aos olhos do leigo aquilo lá pode parecer uma situação de maus tratos, não tem nada disso. Ao mesmo passo que ninguém faz essa mesma reflexão com um cão obeso. Um cão obeso tudo bem, tá obeso, não é maus tratos aquilo lá.
é excesso de comida, né? Mas a ausência de comida é maus tratos, mas o excesso não é. E por que eu falo que é humanizar? Porque essa projeção relacionada com o afeto e o alimento, feita nos animais, eu não digo só os cães, vamos pegar aqui, o foco é o cão, feita nos cães, ela é muito comum na nossa cultura, porque todas as nossas relações afetivas, reuniões familiares, reuniões e negócios, o próprio ato de mamar está ligado à alimentação, quer dizer, nós nascemos e já somos ligados ao seio da mãe para se alimentar. Então, todos esses aspectos, com o sentido de se alimentar, está relacionado a questões afetivas. E muitas vezes, essas questões afetivas são transferidas em relação ao alimento aos cães. Então, muito cuidado com isso. Outro aspecto é assim, que às vezes eu me pergunto, né? Essa pessoa já teve o terceiro, quarto cão obeso. E aí eu faço a seguinte reflexão, que vazio dela, ela está transportando, projetando para esse cão. Né? Que vazio é esse? E isso é humanizar? É humanizar. Tá? Outra coisa muito comum, protetores de animais. Né? Lógico que existem protetores e protetores, mas eu não estou aqui fazendo uma crítica geral a protetores. Mas quem é protetor sabe do que eu estou falando. Pega o cachorro numa situação de magreza, ok? Aí, daqui uns meses, o cachorro está gordo. Todo mundo olha feliz e fala, nossa, como ele está bonito. Ao passo que eu olho e falo assim, saiu de um extremo e foi para outro, porque essas pessoas, esse grupo de pessoas acha que é legal isso daí, né? Então isso é muito complicado. Olha o meu gato aqui, ó, querendo atenção. Ei, Bob. Ih, meu, tá aqui caindo. Esse é o Bob. Tem o gato também, olha lá, figurinha. Tranquilo, pessoal? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso também é humanizar. Também está sendo levantado essas questões como maus tratos, tá ok? A obesidade canina, por questão de manejo errado, não por outras questões clínicas, por questão de manejo errado, é sim considerada maus tratos. Outras questões que eu coloco, que são bem assim, me chocam. Recentemente eu coloquei no Facebook uma história da Oksana. Oksana foi uma menina. A história de crianças que são abandonadas com outros animais, elas são recorrentes na nossa história. Mowgli, o menino lobo, é baseado em história real, não é um conto do Walt Disney. Tá? É baseado no caso de duas meninas judias que fugiram na Segunda Guerra e elas foram para a floresta e conviveram com os lobos um bom período. E outros casos também, tá ok? O que me choca é que quando eu vou nas palestras, eu falo a história da Oksana, e a Oksana, podem procurar no YouTube, Oksana, a menina cão, procurem no YouTube. Ela foi abandonada com 6 anos, durante 6 anos, quando ela era bem pequena, com os cães da casa, porque os pais eram alcoólatras, isso na Ucrânia. E 6 anos de convivência com os cães, numa fase de desenvolvimento dela extremamente importante, de adquirir repertório social, adquirir fala, ela desenvolveu um repertório muito rico de comportamento canino. Andava de 4, rosnava, bebia água como um cachorro, latia, enfim, ela tinha uma mobilidade andando de 4 excelente. A hora que ela molhava o rosto, ela chacoalhava igual os cães. Então ela nem sequer tinha repertório social humano. Então vejam, quando eu coloco essa história numa palestra, as pessoas se chocam. Em seguida, eu coloco vídeos de cães sendo humanizados. Um deles, Pepe tá aqui, não sei o que aqui, não sei lá o que, tudo humanizando os cães. E aí as pessoas acham engraçado, dão risadinha, né?
E aí eu pergunto a elas de uma forma bem séria: poxa, qual a diferença entre um e outro? Por que um choca, o outro não choca? Qual que é o problema de vocês? Você que deu risada, por que você deu risada? Por que não deu risada no caso da Oxana? Por que achou maus tratos da Oxana e aqui você não vê maus tratos? E aí eu pergunto para vocês, qual é o problema? Não está certo fazer isso, porque em ambos houve maus tratos. A Oxana foi abandonada e não foi dado o direito dela a desenvolver o seu repertório espécie específico, social inclusive, como humana. Para os cães também, um cão desse não está dando a chance dele desenvolver esse repertório. Ele está lá como um objeto, vamos pegar um óculos aqui, como esse objeto, que ele só tem a função de proteger do sol. Isso é um adorno no nosso rosto, porque tem vários tipos de óculos. Ele está lá como objeto de projeção afetiva daquela pessoa, só isso. Vocês acham certo isso? O cão evoluiu com nós, trabalhando junto com nós, para chegar nesse ponto. Será que isso é evolução ou involução? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês e colocar que os cães têm suas necessidades básicas, eles precisam ser supridas, como exercício físico, como desafios cognitivos. Aí hoje, ainda bem, está se desenvolvendo diversos brinquedos específicos da área, e na parte de enriquecimento ambiental é possível a gente ser muito criativo, a gente deve ser criativo, tá? Treinadores de cães, hoje o mercado está cheio, tem muita informação. O problema da informação é que a informação ela é solta, conhecimento é outra história. Mas não falta hoje informação para qualquer leigo buscar um treinador na sua cidade, para que ele possa treinar e orientar você. E não faltam cursos específicos para atualizar esses treinadores. Então eu deixo aqui esse peso para você, e eu faço a pergunta para você. Com base nisso tudo que eu falei, e teria muito mais para falar, você realmente enxerga o seu cão como cão e supre as necessidades básicas dele, ou você enxerga ele de forma humanizada? E aí? Eu transfiro esse peso para vocês. Tá feito? Essa foi minha videoaula hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto imenso, eu poderia falar muito sobre esse assunto, mas vai ficar muito enfadonho, porque eu já falei bastante. E se vocês gostaram, deixa o seu like aí. E é isso aí. Um grande abraço a todos.